Oi, gente! Aqui é a professora Gabriela, da disciplina de História, e eu vim conversar um pouquinho com vocês hoje sobre as nossas atividades. A nossa primeira atividade foi relacionada à pandemia. E sobre isso, gente, eu quero falar para vocês que as doenças, elas acompanham a humanidade desde o início da sua existência. Acontecimentos do passado já tiveram grandes proporções no que se refere à saúde das pessoas. Doenças como a peste negra, a tuberculose, a cólera, a febre amarela, elas ficaram marcadas na história. E nós estamos vivendo hoje em meio a uma pandemia. O que é uma pandemia, gente? Ela acontece quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. É quando uma doença ela se espalha por diversos países. Vocês lembram que essa pandemia ela iniciou lá na China, né? Essa doença ela iniciou na China e depois ela foi se espalhando por outros países, até tomar uma proporção mundial, se tornando uma pandemia. E é sobre ela a nossa primeira atividade, relacionada também a fontes históricas. Por quê? Porque no futuro, gente, os historiadores eles terão à disposição deles dados sobre pesquisas e investigações relacionadas à pandemia que nós estamos vivenciando agora, em 2020. Atualmente, todos nós vivenciamos esse fato histórico. E isso é muito importante, porque no futuro os nossos relatos eles vão ser usados como fonte de pesquisa. A atividade de vocês é que vocês criem um relato produzido através de um texto, contando exatamente como é que está sendo esse momento para vocês agora. Como é que está sendo as questões de higiene? Elas permanecem igual anteriormente à pandemia? Como é que está a questão do isolamento social, a questão do trabalho? Como é que os governantes estão se comportando com relação à pandemia ou como eles não estão se comportando? As pessoas da comunidade ao redor de onde vocês vivem, como é que está sendo isso? Como é que está o teu psicológico? Como é que são os teus sentimentos durante esse período? Então, vocês precisam produzir um texto de forma mais detalhada possível. O que eu quero chamar a atenção? Que embora todos nós estejamos vivenciando a pandemia juntos, a percepção de cada um de nós relacionada a ela é diferente. Por isso, eu quero o relato individual de cada um de vocês. Lembrando que o texto precisa ser compreensível, escrever com uma letra legível, de preferência sem rasuras, não esquecer do recuo dos parágrafos, da letra maiúscula no início das frases e parágrafos, certo? E qualquer coisa, eu estou à disposição. Então, gente, para dar continuidade às nossas atividades, nós fizemos uma atividade em conjunto com a professora Letícia, com a disciplina de arte. E era uma atividade referente à Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial ela ocorreu entre os anos de 1914 e 1918, e a nossa atividade ela vai se centrar na fase das trincheiras. Vamos relembrar também o que é uma trincheira. Trincheiras eram valas escavadas na terra com cerca de 2 metros de profundidade e vários quilômetros de extensão. E nós já vimos que a vida dentro de uma trincheira ela era bem complicada, né? Bem difícil. Lembram que nós trabalhamos em aula um texto de um soldado, o soldado Lyon? Ele era um soldado de trincheira durante a Primeira Guerra Mundial e ele envia cartas para a irmã dele, a Mary. E essas cartas são extremamente educativas e emocionantes. Nela, o Lyon ele passa vários sentimentos, né, humanos, amor, tristeza, raiva, mágoa, diversos sentimentos que ele estava experimentando ali. E ao ler as cartas dele, a gente consegue imaginar os horrores pelos quais ele deve ter passado. Mas eu quero que vocês lembrem bem, então, de todas as atividades que a gente fez ali no início. Nós trabalhamos bastante, né? Essa questão da Primeira Guerra Mundial. Vocês ficaram com imagens das trincheiras e fontes escritas. Porque a atividade de vocês agora, ela vai se centrar numa produção textual também, bem parecida com o que a gente fez ali sobre a pandemia. Só que quando vocês falam sobre a pandemia, vocês falam com propriedade de quem está vivendo nesse período histórico, né? E vocês não estavam vivendo lá na Primeira Guerra Mundial.
Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se basear nas fontes que ficaram para nós desse período. Vocês não podem inventar da cabeça de vocês, a gente precisa fazer pesquisa. E onde é que vocês vão pesquisar? Nas atividades que ficaram com vocês, certo? Então, assim, escrevam de forma legível, compreensível, sem rasuras e tentem se colocar no lugar do Leon nesse momento. Eu acho que a atividade que a gente fez antes, ela vem trazer bastante conhecimento para vocês, porque te colocar no lugar do outro fica bem mais fácil, a partir de que tu já teve uma vivência real, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição.